Você já deve ter ouvido falar do Butão. Que país é esse? O Butão é um país ali asiático, né? Um país pequeno, né? Um pouco fechado, né? Durante muito tempo foi um país que não recebia turistas, né? É um país de monarquia budista e tem ali por volta de 700 mil habitantes. Você vê como é um país bem pequeno, né? Por que é que o Butão ficou conhecido no mundo inteiro? Porque o Butão foi o país a criar o conceito de FIB, Felicidade Interna Bruta. É claro que existem outros relatórios aí no mundo inteiro, por exemplo, o Relatório Mundial da Felicidade, que é publicado pela Universidade de Oxford, ele não inclui o Butão, porque o Butão tem o seu próprio indicador de felicidade, né? Então, o Butão ganhou muita expressividade recentemente, nos últimos 10 anos, né, quando esses relatórios foram ficando mais conhecidos, né, os relatórios que procuravam lançar uma luz sobre o que é que faz o ser humano feliz, o que é que faz o sujeito feliz. Então, o Butão, de repente, ganhou muita notoriedade, né? E quem foi responsável por isso? A pessoa que foi responsável por isso, né, que é um nome difícil de pronunciar, né, Takur Podiel, ele é escritor, é professor e atualmente é ex-ministro da Educação do Butão. Foi ele que criou esse termo, basicamente, e lançou ali as bases, os fundamentos, né, para esse conceito de felicidade como um componente de interesse do governo. Quer dizer, o governo, para o Butão, né, para a mentalidade do Butão, o governo deve se preocupar, além das questões de economia, né, e do PIB, por exemplo, né, que tem a ver, é um indicador econômico mundialmente reconhecido, mas o governo também teria que se preocupar com o indicador de felicidade das pessoas, né, ou seja, o quanto que o seu cidadão é feliz e como isso impacta a vida desse cidadão. Pois bem, no Butão, dentro desse indicador de felicidade, eles levam muito em consideração dois aspectos importantes, né, que é a questão da religião e da espiritualidade. Então, para esse conceito de felicidade do Butão, você não pode ser feliz se você não tiver uma espiritualidade desenvolvida e ou uma religião. Esse não é um vídeo que eu pretendo explicar a diferença de religião e espiritualidade. Tem muitos vídeos aqui no YouTube que explicam essa diferença, mas eu quero falar um pouco mais sobre o que é que eles entendem como espiritualidade e como religião e qual é o impacto disso na felicidade das pessoas, na prosperidade, no florescimento, como diz ali o Martin Seligman, né? Qual que é o impacto da religião e da felicidade na vida, no estilo de vida, na prosperidade, na abundância da vida das pessoas, não no sentido estritamente financeiro, mas no sentido do autodesenvolvimento, do autoaprimoramento. Bom, então vamos começar pela religião, né? Todo mundo sabe que a religião é um conceito secular, né? A religião tem ali suas normas, seus dogmas, e por vezes a religião ela tem a função também de prender o sujeito a essas normas e a esses dogmas, né? Então, se você tem uma religião, você tem que seguir aqueles preceitos ali. Por quê? Porque esses preceitos é o que caracterizam a conduta da pessoa daquela determinada religião X ou Y, não importa qual, né? Então a religião ela olha muito para esse lado, né? Para esse lado do comportamento, da conduta, de seguir normas específicas daquela religião em si e como uma religião se distingue das outras exatamente por esses dogmas, por essas normas e por esses conceitos ali que estão implícitos em todo um fazer religioso que é aquele praticante daquela religião sustenta na sua conduta, na sua rotina diária, na sua vida, né? A espiritualidade não, a espiritualidade tem muito mais a ver com uma liberdade de pensamento, uma liberdade de espírito, né, que não está presa a esses dogmas. Então a pessoa pode ter religião, mas não ser espiritualizada, né? E também o contrário, a pessoa pode ser muito espiritualizada e não seguir as normas de uma religião específica, né? Então a religião ali para o Butão, ela tem uma função social, mas a espiritualidade é um valor implícito na felicidade para eles. Então, o que isso significa dizer? Que você só pode ser feliz se você tiver, pelo menos, a espiritualidade.
né? E não existe uma hierarquia entre o que é mais importante, né? Se é mais importante ter uma religião ou se é mais importante ser espiritualizado. Mais que ser espiritualizado é implícito, né? É inerente até da condição de vida de uma pessoa que tem uma conduta ética e socialmente ajustada e aceitável para a cultura daquele país, né? Claro, a gente está falando aqui de um país asiático, isso tem muitas peculiaridades, né? Ainda mais um país que é uma monarquia e que é budista, então por isso, claro, a gente entende o quanto que para eles é necessário e importante essa conjunção da religião e da espiritualidade, né? Mas eles falam da espiritualidade como uma forma de encontrar mais e melhores níveis de plenitude e de realização pessoal. Então, isso tem a ver com o conceito de abundância também, que também não é o conceito de abundância material, né? Então, é tanto que eles opõem, né, o conceito de materialismo e de espiritualidade, são conceitos opostos, né? Eles se contrapõem, porque a materialidade tem a ver, o materialismo e a materialidade tem muito a ver com as condições objetivas de vida, enquanto que a espiritualidade tem a ver com as condições subjetivas de vida do sujeito. É bem bacana a gente pensar um pouco sobre isso, né? O quanto que eles falam que a espiritualidade é inerente à vida da pessoa e da felicidade, porque eles falam que a espiritualidade ela é um aspecto que é contra qualquer coisa que ofenda a vida, e isso inclui o meio ambiente. Então, o Butão é um país que, inclusive, eles impedem muito fluxo de turista, porque eles dizem que um número muito grande de turistas afeta o meio ambiente e afeta o ecossistema social. Quem acompanha aí um pouco, né, dessas notícias sobre os principais pontos turísticos do mundo, deve ter visto recentemente ali, né, Roma, Veneza, colocando taxas e sobretaxando o turista, né, por conta do volume de turismo, que é gigantesco, né? No Japão, agora, recentemente, os japoneses estão discutindo uma forma de controlar o turismo nas principais cidades ali japonesas, que são grandes pontos turísticos, porque eles dizem que o excesso de turista perturba a ordem social daquelas cidades. Às vezes, cidades pequenas, cidades que têm um pequeno número de habitantes que de repente são invadidas assim por grupos e mais grupos de turistas que terminam perturbando a ordem ali, né? As rotinas, os rituais das pessoas e muitas vezes também desrespeitando, né, os símbolos e os pontos turísticos que também são sagrados para eles. Então, o Butão tem essa política, né, de não abrir as portas para o turismo de forma generalizada, né? Porque eles acham que isso atenta contra a vida, também a vida ambiental, a vida da natureza do país, das cidades, enfim. Então, e isso causaria um desequilíbrio. Portanto, se um excesso de turistas atenta contra a vida do meio ambiente, o equilíbrio ambiental, eles se opõem, né, de uma forma e justificam, né, essa circunscrição do número de turistas por esse argumento, né? Eles também falam muito, né, da espiritualidade como ato de celebrar a vida. Então, não é apenas uma questão de você ter uma religião manifesta, de você frequentar uma religião específica, mas de você ter a gratidão por cada dia, né, que você recebe como um presente, uma dádiva, né? Então, eles falam que a espiritualidade é isso, é celebrar a vida. Mesmo quando a pessoa passa por momentos de dificuldade, momentos de perda, seja doenças biopsicossociais, mas também perdas de outra natureza, né? Mudanças, rompimentos de relações, etc. Eles têm lá um ditado muito interessante, né? Que eles dizem que a pessoa não deve se entristecer por aqueles momentos de dificuldade, porque quanto mais está escuro, né, é sempre um momento escuro antes do amanhecer. Então, eles têm esse ditado lá de dizer, né, é sempre mais escuro antes do amanhecer. Quer dizer, vem depois a bonança, vem depois ali o equilíbrio, restabelecendo ali as condições mais favoráveis, não ideais, mas mais favoráveis de vida e de sentimentos e emoções para aquela pessoa, né? Então, eles sempre falam isso, né, a felicidade como
um sinônimo da espiritualidade e que isso tem a ver com celebrar a vida de todas as formas, inclusive respeitando as outras vidas que estão ali em volta, né? E para finalizar, eles falam muito, né, nesse conceito de espiritualidade, né, o que é que tem a ver com a abundância, com a prosperidade. Eles falam que dentro desse conceito de espiritualidade existem duas dimensões, né? Uma dimensão do eu, que é a função social. Por exemplo, você é dentista, você é professor. Eu, por exemplo, sou professora, né? A sua profissão, né? O que é que você executa ali, como é que você participa da vida social da sua comunidade, esse é o seu eu-função, né? E eles distinguem o eu-função do eu-alma. O eu-alma é onde está a espiritualidade, né? Eles querem dizer assim, o eu-alma tem a ver com a forma como você vive a sua vida, respeitando as outras pessoas, colaborando em comunidade, apoiando o desenvolvimento e a aprendizagem de outras pessoas. Eles têm um respeito muito grande pelos professores, né? Eles têm quase que uma... Eles falam que a escola é um templo, né? Eu vou fazer um vídeo sobre isso depois, porque é bem interessante essa forma deles pensarem, né? Eles falam que a escola é um templo onde a pessoa se desenvolve, onde a pessoa aprende, onde a pessoa consegue entrar em contato com as suas capacidades, suas habilidades. E aí é onde entra essa questão da abundância, né? Quando a pessoa está espiritualizada, que ela já subiu alguns níveis, né, de consciência, e esse especialista, né, o Taku, ele fala sobre os níveis de consciência, né? Então ele diz que quanto mais a pessoa sobe ali nos seus níveis de consciência, ela vai se dando mais conta do privilégio que é estar vivo, que é viver. Não pelo fato de acumular muitos bens, claro que todo mundo quer ter uma vida confortável, né? Mas isso não é o objetivo da vida. O objetivo é você conseguir conviver com aquilo que você tem em comunidade, né? Então eles têm um senso de coletivo muito forte, eles têm um senso de pertencimento social ali muito grande e talvez por isso também essa certa rejeição ali ao excesso de turismo, né? Mas eles falam que o eu-alma tem a ver com essa dimensão, né? A dimensão de você encontrar satisfação apesar das dificuldades, né? E de você ter satisfação com a vida e ter esse sentimento de otimismo também, né? De que, apesar de qualquer momento de dificuldade que aconteça na sua vida, sempre virá o amanhecer, né? Então, sempre virá o quê? A abundância de um novo dia. E ele fala um pouco sobre isso, né? Nos vídeos que eu assisti dele e nos materiais que falam ali sobre a experiência do Butão com o FIB, né, que é a Felicidade Interna Bruta, eles falam, né, sobre como essa percepção de que a abundância é viver, é ter uma vida, é ter um novo dia, né? Então imagina quantas pessoas que a gente já perdeu na nossa vida, né? Pessoas que já se foram e que a gente não tem mais o privilégio de conviver com essas pessoas. Então a riqueza, na verdade, na visão deles, né, a riqueza é você ter um dia para você usufruir do tempo da sua vida, você poder usufruir da sua família, dos seus amigos, do tempo com eles. Então isso é que é, na verdade, ali a verdadeira abundância. E quando a pessoa tem saúde para cada dia ser um presente, né, cada dia ser ali uma manifestação da abundância e da prosperidade, para eles isso é o sinônimo da felicidade, né, que tem a ver com a espiritualidade. Então é muito bacana, né? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a recomendação de uma palestra, né, do Taku Podwell. Que nome difícil, né? Para vocês assistirem, ele é ex-ministro da Educação do Butão, é uma pessoa que viaja hoje o mundo inteiro falando, né, um pouco desse contexto, né, do FIB e falando sobre os níveis de consciência, né? Ele é escritor de vários livros também e eu vou deixar aqui recomendado o vídeo, né, onde ele fala um pouco sobre a experiência do Butão e onde ele fala também sobre religião, espiritualidade e abundância. E é sobre isso o vídeo de hoje. Se você gostou, compartilhe. Se quiser também comentar e fortalecer o canal, nós agradecemos. Até o próximo vídeo.